Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o Dr. Frederico dos Santos Messias, juiz da 4ª Vara da Comarca de Santos, e vamos falar sobre um tema que tem estado em todos os jornais, em todas as revistas, que é a união homoafetiva. Tem estado realmente muito em voga, não é verdade? É um prazer estar aqui no programa. E é um prazer conversar com você. E eu lhe chamei porque eu acho que você foi de um pioneirismo muito grande, não é? Enquanto eu sei que não há legislação sobre essa união homoafetiva, não é? Nem sei se um dia haverá. Mas enquanto isso ainda havia tanta confusão, vamos contar para o nosso telespectador o que é que você fez. Então é um prazer falar com você e com você que nos assiste também. Nós tivemos, quando eu assumi a 4ª Vara da Comarca de Santos, automaticamente me tornei corregedor dos cartórios de registro civil. E aí me deparei com uma situação que eu considerei um tanto constrangedora para quem buscava o seu direito. Então esses casais formados por pessoas do mesmo sexo, ao pretenderem o casamento ou a união estável, precisavam de prévia autorização do juiz. E aí eu falo, bom, a pessoa vai lá e fica naquela incerteza se ela vai ter ou não o seu direito reconhecido. Normalmente o Ministério Público opinava contra. Então eu resolvi, na falta de legislação, porque hoje nós não temos legislação no país que autorize a união estável ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, nós temos decisões judiciais que autorizam essas uniões. Sim. Eu resolvi editar uma portaria, que nada mais é do que um ato normativo que autorizou os titulares dos cartórios a receber esses pedidos de união estável e casamento sem precisar submeter a autorização do juiz. Que foi um pioneirismo. Sim. Aqui no Brasil, não é verdade? A edição da portaria foi pioneira e a partir daí sobreveio uma decisão da Corregedoria de São Paulo, editando uma portaria também, aí sim com abrangência para o estado de São Paulo inteiro, e agora, mais recentemente, o Conselho Nacional de Justiça também editou uma portaria, e aí vale para todo o Brasil. Isso eu acho muito importante, porque isso nos leva a pensar no princípio da dignidade humana. Qual é o princípio da dignidade humana? Eu acho que a gente poderia perder aqui uns 2 dias debatendo sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Agora, ele com certeza é um conceito aberto, né? O que significa isso? Significa que é um conceito que evolui conforme a sociedade evolui em seus valores e suas crenças. Agora, para a pessoa que está em casa, que é leiga, poder imaginar o que é a dignidade da pessoa humana, o que já é meio intuitivo, né? O que é digno, o que não é, é aquilo que não submete o cidadão a constrangimento, lhe permite gozar da sua vida com lazer, com a saúde, enfim. Todas essas questões que envolvem o bem-estar do cidadão estão diretamente relacionadas com o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí essa questão quanto ao respeito da orientação sexual de cada um. Agora, quando nós falamos na Constituição Federal, não é, Frederico, qual é o conceito da família, né, apta, vamos dizer assim, trazido pela Constituição? O Constituinte de 88, né, ele estabeleceu que a família era formada por homem e mulher, né? E é essa família que, segundo o Constituinte, autorizaria a união estável e o casamento. Fora essas relações formadas por homem e mulher, olhando literalmente o texto da Constituição, nós não temos ou não teríamos autorização para reconhecer uniões homoafetivas. Agora, então o que nós poderíamos chamar de uma união homoafetiva? Seria uma união de 2 pessoas do mesmo sexo ligadas por um vínculo de afeto.
E aí é que a doutrina e a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, elas seguiram nesse caminho. Ou seja, se todas as uniões são baseadas numa relação de afeto, numa ligação de afeto, independe se de um lado está um homem e uma mulher, ou se do lado nós temos, de um lado ou de outro, nós temos pessoas do mesmo sexo. Basta que ela forme uma relação afetiva. E a partir daí nós temos esse novo conceito de família. Sim, agora qual é a posição dos tribunais superiores? Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à união estável para relações de pessoas do mesmo sexo. E a partir dessa decisão sobreveio uma outra do Superior Tribunal de Justiça admitindo a celebração do casamento. Porque para o Supremo Tribunal Federal, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, não haveria possibilidade do direito não reconhecer esse vínculo de afeto formado entre pessoas do mesmo sexo. Então, os direitos hoje da união homoafetiva são quais? Os direitos da união homoafetiva são os mesmos da união formada por pessoas de sexos diferentes. Então, todos aqueles direitos que hoje existem para um casal formado por homem e mulher, existe para um casal formado de pessoas do mesmo sexo. Não há mais essa distinção entre a união hétero e a união homo. É claro que a gente precisa ter algumas adaptações. A própria habilitação para o casamento ela é diferente, né? Na nomenclatura, Dr. Rubens, por que o condomínio está tão caro e o que podemos fazer para abaixar? O condomínio fica mais caro na medida em que o síndico e os conselheiros não programam os gastos do edifício. Muitas vezes não é responsabilidade direta da atual gestão, porque a programação, a previsão orçamentária, ela é idealizada e programada pela gestão anterior. Então, se não houve reeleição, provavelmente aquela programação foi feita pelo síndico que já saiu e agora é um novo síndico. Então, o mais adequado, quando se percebe a impossibilidade de cumprimento daquelas metas que foram ali previstas e aprovadas na Assembleia, é refazer essa previsão orçamentária, convocar uma nova Assembleia para que se ajuste aquilo que deve ser feito, as prioridades do edifício e a melhor programação possível para que você, dentro do edifício, arrecade o menos possível e continue fazendo aquilo que é o necessário e essencial para a manutenção e conservação do patrimônio. Então, o primeiro aspecto é a organização econômica e financeira do edifício. É necessário que se estipulem todos os gastos obrigatórios e aqueles em que o condomínio eventualmente deverá fazer ao longo do tempo. Dessa maneira, você consegue programar melhor o edifício e o custo acaba baixando, porque você não tem aquelas situações em que se aumenta o condomínio para cobrir uma despesa que eventualmente ocorreu, que estava prevista, mas que o valor foi muito maior do que aquele programado. Um outro aspecto importante é controlar, muito bem controlada, a inadimplência. Não deixar muito tempo a pessoa deixar de pagar sem que haja uma cobrança. O síndico tem que procurar esse eventual inadimplente e propor a ele a melhor maneira possível para arrecadar o valor ao condomínio, porque quando você tem inadimplente, você acaba fazendo uso do fundo de reserva e depois esse dinheiro do fundo de reserva acabando, você tem que repô-lo, ou seja, aumenta o condomínio para aqueles que pagam em dia. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos.
Telefone 3284-9714.